Boa tarde, meus amigos. Mais um vídeo em série, né? Vídeo 2 sobre alienação. Nós vamos descobrir se nós já fomos roubados de nós mesmos, né? Quando a gente já não assume mais os nossos pensamentos, quando o outro assumiu. O inimigo, a gente fala, né? Mas é a força cósmica, é aquilo que está do outro lado da balança para contrabalançar, né? Tem a história de próton, nêutron, né? Quando tem mais, muito uma coisa do que outra, nós vamos saber se nós estamos harmonizados aqui. Então, seguindo o vídeo de hoje. Primeiro, vou me apresentar. Eu sou a Suelen, do Cocriando uma Realidade. Então, hoje a gente vai falar do segundo vídeo, né? Que é a continuação do primeiro. Mas eu queria pedir para vocês, curtam o canal, se inscrevam, compartilhem, meus amigos. Para mais gente ficar sabendo desse conteúdo e se autoconhecer, que nós vamos falar aqui é de autoconhecimento. Então, vamos seguindo onde a gente parou ontem, né? Vamos falar tudo o que é quando nós estamos alienados e como já fomos roubados de nós mesmos. Que a alienação é isso, quando nós já estamos fora de nós, é o outro que controla, né? Então começa também com uma coisa de bajulação, né? Tem a ver assim, né? A bajulação leva à alienação. Então eu faço, né? A minha entrada, ele fala, né? Eu faço a minha entrada na mente de um indivíduo subitamente. Uso coisas prazerosas que os indivíduos cobiçam, né? Coisa que a gente quer muito. Ele sabe, né? O nosso ponto fraco. Então usa o mesmo tipo de propina, de suborno, né? Ele gosta de subornar. Então uso coisas que as pessoas querem: amor, sexo, ganância, pelo dinheiro, desejo obscuro, obsessivo em ganhar, né? Alguma coisa, né? Por nada, jogo de azar, essa coisa toda, né? A pessoa viciada em jogo, egocentrismo, a pessoa no ego, pelo alcoolismo, comida, tudo a gente tem a ver, a gente já viu lá anteriormente, né? E uma das maiores é o sexo, percebe? Quando a pessoa é muito compulsiva, o homem, a mulher, tem que cuidar isso, tem que sublimar, tem que cuidar isso, né? Então, as maiores causas é o sexo, causa de alienação da mente, percebe? Uma mente afiada, autodefesa, pode ser aplicáveis. Desse simples método, pense por si mesmo, né? Para a gente ter uma mente afiada, uma protegida da alienação, nós temos que pensar por nós mesmos, né? Em todas as ocasiões. Nunca deixar para outro tomar a iniciativa por nós, sempre nós. Por nós mesmos nós decidimos o que queremos e o que faremos. Pelo fato que aos seres humanos não é dado o controle completo sobre nada, percebe? Não é dado para nós o controle sobre nada. A gente diz assim que tem livre-arbítrio 100%. Eu nunca acreditei, até um certo limite, nós não temos livre-arbítrio 100%. Nós não controlamos 100%, então, né? Tem que ter muito cuidado. Aqui nós temos que chamar aquela coisa que se chama autocontrole. Pensar os seus próprios pensamentos é algo muito significativo. Decida definitivamente o que você quer da vida. Crie um plano de ação para alcançar. Esteja disposto a sacrificar tudo ou mais, se necessário, antes de aceitar. Então, uma derrota permanente. Analise as derrotas temporárias e não importando qual natureza ou causa. Extraia dessa derrota a semente e a vantagem, percebe? Os fracassos é que vão nos fazer, acho que mais forte, a gente vai aprender com eles aí que vem a vitória, né? Porque eu sei disso, né? Que é assim mesmo. Há uma grande transformação nas derrotas, às vezes a gente precisa aprender coisas. Então extraia daí a semente e a vantagem equivalente, esteja disposto a prestar um serviço útil, equivalente a todas as coisas materiais, que se demanda da vida, prestar serviço primeiro e depois receber valor equivalente. Reconhecer que o cérebro é um aparelho receptor, que pode ser sintetizado para receber comunicações da central universal, percebe? Da onde nós podemos sintetizar nosso cérebro para receber comunicação divina, o cérebro central, porque nós somos uma consciência pequena dentro da consciência do todo. Já falei que a nossa metáfora é Jonas dentro da baleia e nós dentro do corpo de Deus. Então nós vamos nos conectar com essa central universal. Quando a gente sintetizar os nossos pensamentos, quando a gente controlar e a gente entender essa consciência que nós somos, uma pequena consciência daquela grande consciência, nós vamos nos conectar, entender que estamos dentro do corpo de Deus, como Jonas dentro da baleia, aquela história metafórica, né? Então, nós vamos nos conectar, pegar a comunicação da central universal, da inteligência infinita, que é a inteligência do todo, do vácuo quântico, né? A gente tem na física quântica, né? Isso vai nos ajudar a transformar nossos desejos
equivalente física, né? Reconheça que seu grande ativo é o tempo. A única coisa com exceção do poder do pensamento que você tem, né? Mas não é a única coisa. Seja definido em tudo e nunca deixe nada que você fizer, nunca deixe pensamento inacabado, sabe? Começa com o pensamento, já não quero esse, já vou pro outro, é inconstância. Nem pensamento inacabado nós podemos, porque nós vamos criar a realidade. A gente sabe, né, que os pensamentos e sentimentos criam a realidade. Nós entendemos dentro da física quântica, né? Por isso não devemos deixar nenhum pensamento inacabado na mente, que forme o hábito de alcançar decisões definidas, formar o hábito de alcançar decisões definidas em todos os assuntos e áreas da sua vida. Se a pessoa tiver força de vontade suficiente, precisa ter foco, estar em tudo que fizer, estar ali presente, no eterno presente, fazer sem compulsão. E quanto à alimentação, né, eu já misturei os dois assuntos. Eu tenho que estar presente no aqui e agora. E quanto à alimentação, sem compulsão alimentar, né? Sugira a não comer demais, a ponto de, né, assim, chocolate, tudo que é coisa, doce. Aquilo que eu falo lá no Genoma Humano, nós não devemos comer muita farinha branca, a gente comer mais integrais, comidas do reino, né? Não comer demais em excesso, comer devagarinho, porque a gente não vai conseguir pensar, ter pensamentos claros se a gente estivesse sempre cheio de comida. Essa pessoa que nas refeições se alimenta demais, come muito carboidrato, não come os legumes do reino, as frutas, então a mente fica sobrecarregada, e nosso corpo também, porque vai gastar muito mais energia, vai pedir mais dos nossos órgãos, a gente vai ter pensamentos confusos. Então, e doce também, esses glutonarias que se fala, doce, chocolate, essa coisa toda, né? Então existe um ponto, né, de ruptura que nunca mais poderá ser quebrado, né? Esse ponto ele torna-se muito, parece como uma mosca que foi pega numa teia. É aquela história do ritmo hipnótico, nós ficamos ali enredados, querendo sair da zona de conforto, da procrastinação, e não conseguimos. Como uma mosca, né, que é pega numa teia de aranha, ela pode lutar, percebe? E cada movimento que ela faz se torna mais enredada. Então, quanto mais a gente pensa, né, força para sair, a gente se torna mais apegado àquilo. Isso que nós temos que cuidar. Então, nós tornamos mais enredado em uma lei natural. Olha agora que vem a parte que eu gostaria de expressão. Nós ficamos enredados numa lei natural da natureza, equivalente, que é equivalente e não foi bem entendida, né? Numa entidade, né, pela ciência. É o ritmo hipnótico, percebe? São leis do universo, do cosmos que nos governam, que governa toda a natureza, as estações, os ciclos, mas governa nosso corpo também, nossa mente, nosso espiritual. Nós temos que cuidar disso, por isso que é o autocontrole, né? Então chama-se ritmo hipnótico, é a mesma lei pela qual as pessoas podem ser hipnotizadas. Nós sabemos que é possível, né? Então assuma o controle dos seus corpos e suas mentes antes de morrerem. Olha a metáfora, a mensagem para nós. Consigo atraí-los ou assustá-los por meio do ritmo hipnótico. Nós somos atraídos e assustados por meio desse ritmo. A natureza mantém o balanço perfeito entre todos os elementos. Por isso que eu falei, né? A coisa positiva, negativa, a coisa da balança, bem e mal, doce e amargo, quente e frio, essa coisa toda. Nós temos que analisar isso, que é normal, natural. Se parar de botar a culpa no inimigo, nós temos que nos autocontrolar, nos melhorar, entender. Autoconhecimento, como a realidade funciona. A natureza mantém o balanço perfeito entre todos os elementos, toda a energia do universo, as estrelas, os planetas se movimentam com uma precisão perfeita, né? Cada qual respeitando seu próprio lugar no tempo, no espaço, as estações do ano, tudo é controlado por esse ritmo, né? Com uma regularidade perfeita. O carvalho deriva, né? Não dá nós, e o pinheiro deriva baseado na semente de seu ancestral. E uma noz nunca vai gerar um pinheiro e vice-versa, um pinheiro nunca vai gerar um carvalho, por exemplo, né? É difícil entender a lei universal. Eu quero dizer que tudo é regido pelas leis universais. Tem aquelas 7 leis lá que nós entendemos também, né? E essa lei do ritmo hipnótico, né? Que nos deixa ali girando em círculo, enredado na teia de aranha.
A gente quer sair da procrastinação e a gente não controla os pensamentos, percebe? Não adianta querer sair se não tiver ação de autocontrole. De decidir ter ação. Vou sair da zona de controle, vou assumir o comando da minha vida. Eu sei o que eu quero, eu sei o meu propósito, segue e trabalha nele, aí tu consegue sair, senão fica enredado. Sem isso, né, tentar sair é ficar mais enredado que nem a mosca na teia de aranha, que a gente falou aqui, né? Então, através do qual a natureza mantém o balanço perfeito de todas as coisas, miríades, os humanos tiveram a consciência de uma fração pequena da lei universal. Vamos ver o que é isso, né? Quando Newton descobriu que ela mantém a Terra na sua posição exata, estamos falando aqui de física quântica, de física, né? E faz com que todos os objetos materiais sejam atraídos para o centro da mesma. Ele chamou isso de lei da gravidade. Através disso nós percebemos uma pequena fração, mas não é tudo o que é essa lei, quer dizer, né? Então a mesma lei que mantém a Terra na posição e a mesma lei que eu uso, ele usa essa lei, percebe? Eu ajudo a natureza a manter em balanço perfeito, mas as 4 dimensões conhecidas bem mal conhecidas. Toda a matéria e energia são contidas e a rede pela qual eu amarro e controlo a mente, percebe? É pela rede magnética. Ele amarra e controla a nossa mente, também tem a ver com a energia, né? Claro, dos seres humanos, eu controlo a mente dos seres humanos. Ritmo hipnótico, a forma universal de energia na qual a natureza controla e mantém o equilíbrio. Perfeito entre todas as coisas. A energia, a matéria contida nesse universo, a natureza, faz uso de maneira muito especializada dessa forma especial de energia, quebrando-se em diferentes comprimentos de onda. Olha, agora vem aquela história, quando falo em onda eu amo, porque Deus é uma onda, Deus é energia, é uma onda alfa. Nós vivemos às vezes em onda teta e gama no mundo, na confusão do mundo, sem controle nos nossos pensamentos, emocionalmente desequilibrado, por isso que tudo acontece assim, fica tudo no caos, né? Então, comprimento de onda, o processo de quebrar o comprimento de onda é feito através do hábito, percebe? Quando a gente tem bons hábitos, que a gente controla, o nosso autocontrole, a gente não deixa entrar vícios. Então, fazer uma associação como um método, né? Com o qual alguém aprende a tocar um violão, por exemplo, um instrumento musical, né? As primeiras notas musicais vão sendo memorizadas na mente, elas se relacionam-se umas com as outras através da melodia e do ritmo. Pelo efeito de repetição da melodia, os ritmos se fixam em nossa mente. Observe atentamente como o músico deve repetir incessantemente uma música antes de ter domínio sobre ela, né? Através de repetições, as notas musicais misturam-se umas com as outras e você aí tem uma música. Vê que está tudo interligado essa coisa, né, desse ritmo. Então, qualquer impulso de pensamento que a mente repita mais de uma vez, é isso que nós temos que cuidar, torna-se um hábito, né? Mais de uma vez, o hábito acaba se formando um ritmo organizado. Hábitos indesejáveis, às vezes podem ser quebrados antes de assumir as proporções de tal forma que possam ser considerados um ritmo. Percebe? De tanto a gente fazer mau comportamento, vai se tornar um ritmo, um hábito que nós vamos repetir, que nem tocar violão. Vai ficar no automático, isso que eu falo, vai ser automático. Aí a gente quer sair, mas toda hora a gente volta ali. É que nem a mosca enredada na teia de aranha, né? Nós temos que cuidar para não chegar, esse nosso hábito, chegar ao ritmo hipnótico, que vai ser difícil ser quebrado. O ritmo é o último estágio do hábito, percebe? Nós, quando chegarmos no ritmo, estamos no último estágio daquele hábito. Imagina se é um hábito bom, que bom, mas se é um hábito ruim, que ruim. Então, o ritmo é o último estágio do hábito e qualquer pensamento, movimento físico que seja repetido 1, 2 vezes ou mais através do princípio hábito, finalmente alcança a proporção do ritmo. Não, nem precisa fazer muito. Por isso que às vezes a gente é cheio de hábito, né? Pouca coisa assim já tá. Por exemplo, levantar cedo, né? Se a gente vai, um dia a gente levanta tarde, no outro a gente levanta tarde, no terceiro dia já levantou tarde, no quarto já é difícil, já enredou-se pelo ritmo, né? Por causa disso que é difícil. Quantas vezes eu tinha hábito de levantar tarde e para voltar atrás era tão difícil. Nossa, levava um tempo e eu dizia, amanhã eu vou, hoje eu vou, e nunca ia, percebe? E assim são outras coisas. Então, qualquer pensamento, movimento físico, seja repetido 1 vez ou mais 2, é o princípio do hábito, finalmente alcança a proporção do ritmo, então o hábito aparecer, né, vai a partir desse momento, não pode ser quebrado, né, porque a natureza assume e transforma em algo permanente. Como redemoinho e água, o objeto pode manter-se flutuando indefinidamente até ser pego pelo redemoinho. E não tem como escapar, pois a força
das águas para, né, submergir dessa forma pode se comparar a energia do pensamento das pessoas com a energia da correnteza, nossa, de redemoinhos de água. E um redemoinho é difícil, né, de quebrar isso. Então tudo o que eu tenho que fazer é induzir alienação para controlar. O hábito de alienar-se é o maior vício que as pessoas correm. Perder suas prerrogativas, os seus privilégios e pensar seus próprios pensamentos. E moldarem a seus próprios, né? E moldarem os seus próprios pensamentos e destino, sua vida, nossa vida toda. Então, alienar-se também pelo qual possui as almas após a morte. Olha só, isso é algo que vai para a eternidade, depois da morte. O único meio de ser salvo da aniquilação eterna é mantendo o controle sobre sua própria mente enquanto ainda está no planeta. Se uma pessoa imagina uma pessoa que vai nesse ritmo hipnótico mal usado para o outro lado, ela chega lá do mesmo jeito, percebe? E talvez lá não tenha, né? Diz que não tem como tirar, é aqui que nós nos melhoramos. Por isso que a gente está aqui para evoluir, para melhorar, porque se é aqui na terceira dimensão, é aqui que tem a condição apropriada. Então, e sua própria mente enquanto está no planeta Terra. Aqueles que controlam e usam suas mentes escapam dessa rede como moscas, né? Então aquilo que você chama de oposição não tem nada a ver com a salvação das pessoas, percebe? E não, essa história do inferno, essa coisa toda, tudo é lei universal. Essa força que os humanos chamam de Deus tem tudo a ver com a salvação das pessoas, ó. Mas Deus é a salvação, é a lei, né? A salvação das pessoas da aniquilação eterna, né? Ajustando a mente para essa razão que a minha oposição oferece a cada ser humano privilégio, percebe? Por isso que eu falo, o mal, a oposição trabalha para a luz, sempre falei isso, eu entendo isso assim. A oposição faz a gente se mexer, faz a gente ter autocontrole, faz a gente saber o que a gente quer, porque dói, a gente tem que sair da zona de conforto e agir na vida. Então, olha o que ele fala, é a mais pura verdade. A oposição oferece a cada ser humano o privilégio divino de poder usar a sua própria mente. Se você usar ela, né, essa força para manter o controle sobre sua própria mente, você acaba retornando a uma parte dela no momento em que você deixa o corpo. Que bonito isso, que interessante, corpo físico. Se por ação ou negligência, o uso da sua mente, então eu entro e assumo o privilégio de tornar essa negligência através da lei do ritmo, né, hipnótico. E quando você toma conta, quando você possui tudo que sobra depois que ele deixa de controlar e usar a própria mente. Ele toma conta da sua individualidade até o momento em que ele deixa de usar a própria mente, nossa mente. Eu uso, né? O que sobrou delas depois que tomo conta de suas mentes tornam-se propagandista e me ajudam a propagar a mente dos outros, a preparar, percebe? Depois que eu me torno alienada, eu preparo a mente de outras pessoas para se alienarem, para outras pessoas se alienarem e que entrem no hábito de alienação. Uma coisa que eu mais gosto de preencher é a mente delas com medo. Percebe aquelas pessoas que estão no planeta nos colocando medo em tudo? Ai, não faça isso que dá doença, não faça aquilo que acontece isso. Olha o que está acontecendo naquele país, não vai lá que vai morrer, olha quem não sair vai ser assaltado. Medo de assalto, medo disso, medo de pobreza, medo de doença, medo de amar, medo de tanta coisa, percebe? Quando a gente sai por aí falando esses medos, a gente está fazendo propaganda dele. Aí a gente está alienado e fazendo propaganda para outros. E muita gente fala assim, né, na religião, não faça nada, Deus vai trazer tudo, fique aí esperando, parado. Eu não gosto muito dessa coisa aí da religião. Isso chama-se alienação. Muitos pastores falam isso, olha, está chegando a bênção, né? Nunca chega aquela bênção porque a gente fica parado, pessoas entendem assim, tem que ficar parado, não faz nada, e a bênção nunca chega. Mas estão ajudando a alienar um monte de gente. Uma multidão de gente com esse tipo de pensamento, não faça nada, espere, está chegando. Uma semana está chegando, outra está chegando, 2 mil anos. Percebe? Tem muito aí na religião, temos que tomar cuidado, pessoas que nos dizem, né? Olha, sua bênção está chegando, Deus vai fazer isso, Deus faz mesmo, quando a gente tem ação. Mas só ficar esperando não acontece nada, eu tenho visto por aí. Então uma coisa que não se gosta de preencher a mente delas com medo, se gosta, né? Então não encontro nenhuma dificuldade em alienar-se após fica
ela fica presa na minha rede através do ritmo hipnótico, do medo da morte, né? Melhor serve aos objetivos dele. Mas não é só da morte, mas é de tudo que eu diria. Em todo ataque é feito contra mim, aumenta o medo. Todo ataque feito contra mim aumenta o medo na mente de todas as pessoas que são influenciadas por esses líderes. Olha aí. A oposição é coisa que mantém algumas pessoas longe da alienação, condenando essas pessoas. Não se deixam dominar pelo medo que provém delas, das igrejas. Olha aí que eu falo, acabei de falar. As igrejas ajudam na causa dele e ser um pensador, né? Aparecesse na terra. Nossa, vou ter que acabar meu vídeo aqui. Não, ela tá acabando. Aparecesse na terra, para as pessoas aprenderiam a maior verdade que o tempo que elas tentam, temendo alguma coisa, fosse revertido em fé e daria a elas tudo o que elas gostariam de ter. E o mundo material também as salvaria de mim após a sua morte física. Qual é o obstáculo que aparecer, né? Qualquer obstáculo que aparecer, um pensador no mundo, o medo da crítica, a única arma eficaz, né? Lutar contra. É uma geração que se restauraria, e quando você encontrou um grande amor na mulher da sua vida, perde o controle sobre você, para quebrar a alienação, um desejo ardente. Percebe? Quebrar a alienação, um desejo ardente, amor. É aquela força que a gente tem que ter, né, por aquela pessoa, percebe? Quando você encontrou um grande amor na mulher da sua vida, perde o controle sobre você. Mas para quebrar a alienação, um desejo ardente. Então, meus amigos, dizer assim, o quanto é importante a gente cuidar da gente entender o que significa isso, né? É a lei do universo trabalhando. É aquilo que contrabalança a balança. Nós não podemos tender, né? Os prótons, os nêutrons estão aí na matéria, né? Para equilibrar. Nós não podemos ser só próton, não tem como formar um tijolinho da matéria harmoniosa só com próton, tem que ter nêutrons e prótons. Aquela coisa da matéria, dos elementos, tudo equilibrando. Mas nós estamos em nós ou não, os dois estamos sendo controlados. Então eu diria assim, você ama ou tem medo? Então é bom a gente focar no lado bom da vida, no propósito, assumir o controle, né? Se a gente não assumir, ele assumirá, independentemente da adversidade do momento. Nós atraímos o melhor quando pensamos no melhor, porque o amor e gratidão vão nos seguir e vão nos levar para o melhor, né? Se você ama ou tem medo, eu sempre pergunto, você ama ou tem medo? Porque o amor é a ausência do medo, isso é bíblico, né? E o amor lança fora todo medo, percebe que nós estamos em amor, lançamos fora todo medo e todas as outras coisas negativas. Nós temos que cuidar da nossa vida, isso, né? Tanta gente alienada por esse mundo, nas religiões, né? A pessoa vai lá e diz, não faça nada, espere. A bênção vai chegar. Vai chegar sim quando a gente fizer essa parte. Deus fará sua. Nós estamos dentro do corpo de Deus, está esperando a gente agir. Alguma coisa a gente fazer, trabalhar um prol do outro, né? Buscar as coisas, né? Delinear os nossos objetivos. Nós vamos acabar, meus amigos, o meu tempo para trabalhar de gravação. Meu tempo de gravação está acabando. Dizer para vocês, curta esse canal, compartilhe, entendo como essa palestra, esse vídeo, esse assunto é interessante. Como nós estamos aí cheios de vícios, não nos damos conta. Estamos todos enredados até depois da morte. Uma boa tarde, meus amigos, fiquem na paz e com Deus. Entendam essa mensagem, quanto é importante, reflitam nesse vídeo. Talvez tenha que ver mais de uma vez para refletir o que significa isso. Uma boa tarde a todos, até a próxima.